Legal, então. Sendo assim, então a gente vai parar o servidor e o que eu quero mostrar uma coisa, tá? Antes de a gente parar, deixa eu só fazer uma observação. Eu estou aqui nessa tela que eu mostrei, tá? Que é, a tela principal. E se você vir aqui e colocar barra admin, perceba que ele já disponibiliza para você uma página, um front-end de autenticação numa tela de administração. Isso, pessoal, é absurdamente interessante, tá? Ele já te dá isso. E a gente sabe que implementar isso do zero não é impossível, obviamente. E a gente já precisa implementar isso em várias situações, mas o fato dele já te dar isso embutido, já pronto para você, vai acelerar bastante o seu desenvolvimento. Lembrando que essa tela de administração, mesmo nos casos, como eu comentei, onde eu utilizo o Django apenas como um back-end, ainda assim eu utilizo essa tela de administração para, eu preciso fazer uma análise para verificar quais são os dados que estão cadastrados, ou alterar um dado manualmente no banco de dados, ou alguma coisa que não foi implementada ainda em tela no front-end, eu quero fazer alterações no lado aqui do back-end mais fácil, porque o front ainda não está implementado, sem eu ter que acessar o banco de dados. Então, isso aqui é muito interessante. É um dos maiores aí pontos para quem está começando aí com o Django. Bom, só que você deve estranhar. E aí, qual que é o username e o password que ele vai utilizar, sendo que eu acabei de instalar o projeto? Bom, ele realmente a gente não vai conseguir logar. Então a gente tem que parar o servidor aqui. Para parar o servidor, basta você estar com o clique aqui, né, no terminal e dar um Ctrl C, tá? Ele já vai voltar aqui na minha VEnv. Bom, se eu quiser criar então um primeiro, pensa bem, eu consigo criar novos usuários se eu tiver autenticado e passar dessa tela. Mas como que eu vou passar se eu não tenho o primeiro, né? Criar novos usuários se eu não tenho o primeiro. Então, o que nos resta aqui é criar através do terminal. Então, a gente vem aqui e faz assim, ó, py manage.py create super user, tá? Eu vou criar aqui como se fosse um usuário master e vou dar um enter. Ele vai pedir para mim dar um username. Eu vou colocar aqui como admin, tá? Não é que precisa ser esse nome. A questão do e-mail também pode ser um e-mail fictício, mas ele tem que estar mais ou menos no padrãozão aí de e-mail. Então, vou deixar dessa maneira. O password você define. Cuidado que conforme você for digitando, ele não vai aparecer, vai mostrar aqui no terminal que você está digitando. Então, vai dar, se você não tiver atenção nisso, você vai achar que tem algo errado ou você vai ficar confuso com o que você digitou. Aqui, para facilitar, eu vou digitar admin, tudo minúsculo, admin também, para não ter problema de esquecer. Ele vai falar que está muito fácil, aí você fala assim, beleza, eu sei que eu sou um otário nesse aspecto. Beleza, ok, show. Bom, legal, então eu tenho aqui já criado, tá? E agora eu vou pedir para rodar o servidor novamente. Se eu voltar aqui na minha tela, admin, eu consigo logar, tá? Beleza, então perceba que aqui ó, ele já te dá a possibilidade de você clicar aqui e verificar o que você tem, tá? Então aqui ele vai mostrar aqui o admin, que é o que a gente acabou de criar. Eu consigo complementar mais dados, então eu clico aqui. Então perceba que é um front-end completo, tá? Para esse quesito, tá bom? De administração. E aí eu consigo até colocar nomes, enfim, que eu vou colocar, sei lá, admin André, tá?
Cruz. E aí você consegue também atribuir, criar grupos. Quem já ouviu falar do Keycloak, tá? Já vai começar até a entender, poxa vida, ele já tem como se fosse um Keycloak aí para os famosos aí do Spring. Inclusive eu utilizo na minha aplicação, no meu trabalho, tá? E aqui seria como se fosse sim um Keycloak. Eu já consigo fazer aí, gerenciar esse processo de autenticação, de permissão e tudo mais, beleza? Muito bacana. Vou dar aqui um salvar. Inclusive aqui tem os grupos que você pode criar, beleza? Bora lá então agora se concentrar na aplicação. Vou dar um Ctrl C aqui para parar o servidor e a gente vai começar aqui a gente fazer aqui o projeto. Bom, um passo importante, não é porque você criou o seu aplicativo, tá? O seu projeto, que é o escopo maior, né? Está utilizando o seu aplicativo. Não quer dizer isso. Então, para você dizer assim, olha, projeto, eu quero utilizar o meu aplicativo, tá? E não somente o aplicativo, para algumas bibliotecas que você instala, elas precisam também ser declaradas aqui, que você explicitar que você quer utilizá-las. Então, nesse caso, eu vou vir aqui e vou colocar o nome do meu aplicativo, tá? No meu caso aqui eu chamei de main, então aqui vai ficar main. Legal. Lembra que a gente instalou o Course Headers? Que é a parte na biblioteca aí que vai cuidar dos cores. Aqui eu vou deixar ele 0 de configuração em cores, mas eu vou mostrar como adicionar ele no projeto e aí no caso você só configura a sua necessidade. Bom, então você vem aqui e digita Course Headers, tá? Para ele entender que você quer utilizar essa biblioteca e também a biblioteca que a gente utilizou, que é a REST Framework, tá? Framework. Então eu vou declarar esses três caras aqui, tá? Nesse primeiro momento. Então, o Course Headers, REST Framework e main. Você não precisa decorar os passos aqui, tá? As próprias bibliotecas já vão te dar aí os passos necessários. Inclusive, eu vou até mostrar aqui as minhas colinhas, só para vocês verem. Por exemplo, aqui no Django REST Framework tem aqui o Installation. Ele vai mostrar aqui o que precisa fazer, tá? Aqui no Django Course Headers também ele vai te dar ali um passo a passo, tá? Então você não precisa ter que ficar decorando. As documentações são bem definidas. Bom, legal. Então aqui eu já tenho aqui um install de apps, mas eu preciso fazer mais configurações. Uma delas que é relacionada ao Course. Eu quero configurar o meu Course aqui, tá? Para que ele, no meu caso, libere tudo, tá? Ele não tem nenhuma restrição. Então eu coloco Allow All Origins como True. Não é a melhor configuração, a configuração mais segura para você jogar isso online aí e jogar em produção, tá? Aí eu recomendo você configurar. Bom, mas aqui eu vou deixar aqui como Allow All, tá? Dentro da configuração do Course, ele obriga com que você tenha que colocar aqui dentro do middleware, na terceira linha aqui, tá? Aqui isso influencia nesse cara aqui a ordem, porque é exatamente uma dependência uma com a outra, então eu preciso colocar aqui o meu Course Headers aqui abaixo do Session Middleware, beleza? Essa configuração aqui também está presente lá na documentação da biblioteca. Beleza? Bom, que mais que eu vou fazer? Então, as configurações que eu estou fazendo aqui no momento são relativas ao Course Headers, tá? Meio que essa configuração aí, pesquise um pouco mais sobre o que significa Course e qual que é a importância, tá? E também a questão do REST Framework para fazer o Django virar uma API,
Então, aqui as configurações do REST Framework não é que precisa ser aqui embaixo, mas eu gosto por mania de fazer aqui embaixo. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou colocar REST Framework, tá? E vou colocar umas configurações aqui. Default Permission Classes, tá? Quem já mexeu com API sabe o seguinte, tá? Eu tenho a questão de nem sempre eu posso liberar para que todas as pessoas façam alterações e interajam com a minha API. Então, eu preciso controlar essas permissões, tá? No meu caso aqui, eu quero, como é o primeiro passo, eu quero desenvolver, eu não quero ter que ficar me preocupando agora no momento em autenticação. Quero desenvolver primeiro o básico da regra de negócio. Então, eu vou vir aqui e coloco allow any. Então, o que significa que ele vai deixar uma API pública. Qualquer um pode fazer um get, post, put e delete. Se você não sabe o que eu estou falando, pesquise um pouco mais sobre as APIs e sobre os métodos HTTP. Beleza? Bom, essa configuração mais básica que eu vou fazer, depois a gente vai voltar e fazer mais configurações para a questão de autenticação, mas agora, no momento, o que eu preciso é isso. Bom, dito isso e feito isso, aqui no Settings eu já consigo até rodar o meu servidor. Espero. Legal, tá? Bom, isso é um bom indício de que e mantém esse hábito de ficar rodando o servidor aí para verificar se não tem nenhum problema, tá? Bom, legal. Agora, o que eu vou fazer? Quem lida com back-end sabe que o back-end é o responsável por fazer essa integração com o database, com o banco de dados, que eu já falei aqui que é o SQLite. E quem já fez no mínimo uma aplicação sabe que o primeiro passo eu preciso entender que como que vai ser estruturada a organização das minhas tabelas do banco de dados, que é o que a gente fala que é a modelagem, tá? Então eu preciso fazer a modelagem, por isso que chama os models, tá? A modelagem vai dizer em quantas tabelas do banco de dados, qual é a estrutura de dados que eu vou guardar e tudo mais. Eu já fiz uma análise, para não estender demais, eu já fiz uma análise aqui das tabelas que a gente vai criar, tá? Eu vou só mostrar elas aqui no Excel, porque aí vai ficar mais fácil de vocês observarem a estrutura utilizada. Essa estrutura não é a estrutura única, tá? Mas é uma que vai atender, pelo menos, o nosso objetivo aqui, tá? Bom, então aqui ó, eu tenho uma estrutura básica, tá? Eu vou criar uma tabela de viagens, categorias, fotos, disponibilidade, reserva, pagamento. Por que eu vou fazer essa estrutura, tá? E ó, eu vou explicar então rapidamente. Bom, obviamente se trata de algo que é relacionado a viagens, né? Uma agência ali, um sistema de comércio, de comercialização de viagens, eu preciso ter o armazenamento dessas viagens, tá, disponíveis. Então, aqui eu vou ter o ID, né? Se você também não sabe nada sobre modelagem de banco de dados, dê uma pesquisada sobre isso. Então, preciso ter aqui o ID, né, como minha primary key. E aí eu vou ter o título da viagem, a descrição, o valor da diária, o endereço, a cidade e a categoria que pertence a esta viagem. Aqui eu não deixei um campo aberto, tá? Porque eu chamei de FK, que é a minha chave estrangeira, a foreign key, ou seja, eu estou relacionando com uma outra. Então vai tendo uma outra tabela quais são as categorias disponíveis. Por que eu não deixei um campo aberto, né, que eu poderia colocar cada hora uma categoria que eu quisesse? Por questão de padronização, né?
Então, na hora que você for cadastrar uma viagem, alguém for cadastrar uma viagem, você vai ter que selecionar, categorizar ela por algo que já foi pensado previamente. As categorias são praia, aventura, campo, e assim por diante, tá? Aí você vai criando ali outras categorias, se assim precisar, mas as que você criar é as que tem que ser usada, tá bom? Uh, as viagens podem ter várias fotos, então eu preciso ter aqui uma outra tabela, tá? Para poder linkar com o ID da viagem. Ou seja, a viagem ela vai ter aqui o ID, o link da foto, não vou armazenar a foto, eu poderia até converter ela num Base, né, um Base 64 da vida. Mas aqui no caso eu vou utilizar o link, que é o que a gente utiliza bastante em várias aplicações aí com buckets externos, Cloudinary e assim por diante. E aí eu tenho aqui o título e aqui qual que é essa foto, se refere a qual viagem. Dessa maneira eu consigo ter uma relação aí de um para muitos, ou seja, uma viagem pode ter muitas fotos atrelando a ela, tá? Uh, a questão da disponibilidade, como eu comentei lá também na análise, primeira análise dos requisitos, eu tenho aqui a chave estrangeira da viagem, a data que está disponível, tá? Ou seja, essa disponibilidade é de qual viagem, qual que é a data e se tem uma reserva, já está reservada ou não essa data, tá? Então, dessa maneira eu consigo controlar as disponibilidades. Então, também é uma relação de um para muitos. Uma viagem pode ter muitas disponibilidades, aí, datas de disponibilidade. Eu sei que eu deveria ter feito tudo isso aqui né, um Asta ou né, nem que sejam outras ferramentas aí de modelagem, mas né, eu não vou me atentar, não vou gastar tempo com isso. Uh, Reserva, tá? Quando o usuário ele fazer ali uma reserva, então ele vai abastecer essas informações. Eu vou ter o usuário que fez essa reserva, a viagem da qual essa reserva se relaciona. Aqui é mais para depois que ele concluir a reserva, ou seja, ele pode fazer um comentário e colocar uma nota, a data inicial e final dessa reserva e o valor total, tá? Onde esse valor total é aquela questão de multiplicação dos dias pela diária da viagem. E aí tem mais coisas aqui, mas os básicos são esses. E o pagamento, né? O pagamento também eu vou estar colocando aqui as categorias, as informações adicionais do pagamento, os dados do pagamento, a categoria, é um Pix, boleto, o que, que é. Aqui, questão de categoria e status, eu também poderia criar outra tabela de categoria de pagamento ou de status disponíveis também, mas aqui eu vou mostrar como também fazer com os enums da vida, né, usando as choices do Django. Bom, legal, tá? E aí esse pagamento ele se refere a uma reserva. Beleza? E o usuário aqui? Você está falando que você vai usar um usuário aqui, mas ele é usuário da onde? O usuário padrão do Django, tá? Eu vou até depois fazer um customizado, uh, e aí para mostrar também, mas é o mesmo conceito, beleza? Então essa é a estrutura. Então agora a gente vai começar a construir aqui, na próxima etapa, as tabelas, né, traduzir aquele rascunho, aquele esboço realmente em programação aqui no Python.